Mais um momento, estamos convidando você para participar desse momento de edificação, aonde Deus nos leva o conhecimento dele, aonde Deus nos alimenta pela sua palavra, pelo ensino. E aqui estamos nós, eu, você e todos aqueles que vão estar em comunhão conosco nesse momento, recebendo o ensino, recebendo o esclarecimento da verdade de Deus para a nossa vida firme e firmada nele. Eu quero convidar todos que vão estar agora entrando nessa live, assistindo este momento de vídeo, onde está sendo levada a instrução para a nossa edificação. Nós precisamos aprender de Cristo, porque o próprio Jesus, ele nos ensinou, nos orientou a aprender dele. E hoje, o que muitos estão aprendendo é muita coisa, filosofias, princípios, valores, movimentos, tanta sabedoria, tanto ensinamento no mundo e o povo perdido do conhecimento de Cristo. O mais importante para a nossa vida, para ter a nossa comunhão com Deus, é o conhecimento de Cristo. Não se tem vida com Deus por meio de sacrifício, penitência, de sabedoria humana, filosofia, teologia, não. Não se tem vida com Deus por esses meios. Não pode ninguém chegar a Deus sem o conhecimento de Cristo. Gente, eu acho interessante quando Jesus vai dizer que ninguém conhece o Pai senão o Filho. E ninguém conhece o Filho senão o Pai. Ou então aquele a quem o Pai o quiser revelar. Observe uma coisa. Ninguém pode ter o conhecimento de Deus fora de Jesus. Porque Deus se conhece por Cristo. A vida de fé em Deus se vive por Cristo. O caminho para Deus é Cristo. A vida que o homem precisa ter de Deus é Cristo. A verdade que o homem precisa conhecer de Deus é Cristo. E ninguém vai poder chegar a Deus se não for por Cristo e em Cristo. Então vamos lá. Hoje é muita discussão, é muito debate, é muitos preceitos, é muita teologia, é muito conhecimento, é tanto teólogo, é tanto sábio das Escrituras, é tanto mestre espiritual, é tanta gente em nome de Deus dizendo que está Deus revelando, Deus falando, Deus decretando, Deus mostrando. E o que Deus quer que você conheça é tão simples, é Jesus. Porque Deus não vai mostrar nada a ninguém se não for Cristo. Todo o trabalho das Escrituras é para revelar Jesus. O próprio Jesus vai dizer que toda a Escritura testifica dele. Tanto lá no Velho Testamento, Moisés, os Salmos, os profetas, todos testificam de Jesus. Jesus vai dizer isso lá em Lucas 24, do 45 em diante. Então, as pessoas examinam as Escrituras, as pessoas buscam ser mestre das Escrituras, mas o que é que elas estão conhecendo? O que é que elas estão buscando? O que é que elas estão aprendendo para ir a Deus? Tem tanta gente aí, mestre das Escrituras, negando o que as Escrituras mostram, desviado do caminho para Deus, mas usam as Escrituras para dizer que estão servindo a Deus fora daquilo que as Escrituras mostram para o homem estar em Deus. Não foi à toa que Jesus chega para os religiosos, mestres das Escrituras, conhecedores, sábios, teólogos, homens que ensinavam ao povo de Israel as Escrituras, tudo perdido daquilo que as Escrituras mostravam. O problema é que as pessoas leem as Escrituras e aplicam seus princípios e valores, não se submetem às Escrituras. As pessoas querem vida eterna, vão buscar conhecer as Escrituras para ter vida eterna, mas estão andando contra o caminho que as Escrituras mostram para o homem ter a vida eterna. Então Jesus, lá em João 5, capítulo 5, versículo 39 e 40, Jesus vai chegar para um grupo de religiosos, sábios, teólogos, e vai dizer a eles: vocês examinam as Escrituras, buscando ter nela a vida eterna.
e são elas que testificam de mim. E vocês não querem vir a mim para ter esta vida eterna. Por onde as Escrituras mostram o caminho para o homem alcançar e obter a vida eterna. E vocês não querem vir a mim para ter esta vida. Porque eles não aceitavam o que as Escrituras revelavam e mostravam. Eles queriam implantar os seus preceitos e valores. Eles interpretavam e colocavam as suas interpretações. Eles colocavam seus preceitos, suas linhas doutrinárias, seus meios e métodos para o povo e a Deus, negando aquilo que as Escrituras mostravam, tirando as pessoas do caminho. Nem eles entravam e nem deixavam as pessoas entrar, porque eles se colocavam como os mestres, como guia, como ensinadores de Deus para o povo, e eles tiravam o povo da direção de Deus. Por isso que Jesus vai dizer que eram cegos guiando milhares de cegos. Esses homens que estão aí levando multidões a uma vida como se fosse de Deus, que não é por Cristo, que não é em Cristo, é por outros meios, lugares e métodos, estão levando esse povo a se perder de Deus. Nem eles entram, seguem a direção que a palavra mostra para o homem chegar a Deus, e nem deixam quem está seguindo o ensinamento deles entrar. É cego guiado por cego, foi o que Jesus disse. Examinam as Escrituras, buscando ter nela a vida eterna, buscando ir a Deus, buscando alcançar salvação, buscando ter vida eterna com Deus, buscando proteção divina. Eles usam as Escrituras, mas vai buscar isso aonde? Vão buscar em protetores que criam, em mediadores, vão buscar em ambiente religioso, em ritual, cerimonial, vão buscar proteção divina, salvação, vida com Deus, por meio de ambientes religiosos, rituais religiosos, objetos religiosos, valores e princípios dentro de métodos da religião, onde eles pensam que estão vivendo para Deus, e eles estão usando as Escrituras, tá? Estão desviados do caminho que as Escrituras mostram. Porque as Escrituras não mostram nada disso que o povo está vivendo, escravizado como se fosse para Deus. As Escrituras mostram o único meio, o único caminho, a verdade de Deus, a verdade. Não as verdades relativas dos homens que dizem que é de Deus. A verdade de Deus, a verdade absoluta de Deus é Cristo. O próprio Jesus vai dizer que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém, não tem ninguém, irmãos. Não tem ninguém na face da terra. Nenhum ser humano pode chegar a Deus se não tiver no único meio caminho e na única porta. E esse único meio caminho e porta é Jesus. Ninguém, irmãos. O povo está aí adulterando a fé, crendo em Jesus em um bocado de objetos, de pontos de fé. O povo está aí vivendo uma fé adulterada, uma fé prostituída, desviada de Cristo, não sendo fiéis a Cristo, não vivendo na lealdade, sendo fiel, guardadores da palavra de Cristo. Estão aí consagrando suas vidas, se relacionando em meios de fé, não com Cristo, mas pelos preceitos e valores dos homens dentro do sistema. Esse povo está perdido, irmão. A palavra de Deus é lâmpada e luz para nos guiar na vida com Deus. Eu não preciso do homem para me guiar, eu não preciso de uma instituição, eu não preciso escravizar minha vida em preceitos e valores de determinada denominação. Eu só preciso da palavra, que é a luz de Deus. Conhecendo ela, eu tenho a direção para Deus. E todo o testemunho que Deus dá para o homem perdido encontrar Ele é de Cristo. Toda a Bíblia testifica de Jesus, irmão. O propósito da manifestação de Deus, trazendo para o mundo esta grande obra da salvação, justamente para poder levar o homem a Cristo. Porque Cristo é a obra da salvação. Cristo é a salvação que Deus manifestou na terra. Essa salvação que foi prometida na queda do homem, lá no Éden, quando o homem entra em maldição e perde a comunhão com Deus e entra em juízo. Deus fez uma promessa da salvação.
Essa promessa a Jesus, que ele vem sendo anunciado do Éden, da queda do homem até o fim da história humana, até a eternidade, porque Jesus é eterno. O próprio Jesus vai dizer que a Bíblia testifica dele, as Escrituras que os homens usam para viver para Deus, para dizer que são de Deus, para dizer que estão ensinando de Deus, para dizer que são teólogos, conhecedores de Deus, estão usando as Escrituras andando fora da direção que ela mostra, errando o alvo, errando a porta, errando o caminho. Quantas pessoas estão perdidas no caminho que acham que estão seguindo a Deus, mas estão errando o caminho, estão errando a porta de acesso a Deus. Quantas pessoas estão dentro de conceitos que acham que vão ter comunhão com Deus, que vão ter acesso a Deus, que estão na presença de Deus por meio de portas que não é Cristo. É a porta do sistema, da religião, da prática, do sacrifício, da penitência, da vida religiosa, de preceito, de valores. Não é isso que a palavra de Deus nos mostra. Jesus vai dizer a um grupo de teólogos, religiosos, sabedores das Escrituras. Jesus vai dizer: vocês erram por não examinar as Escrituras e nem conhecem o poder de Deus. Vocês estão aí fazendo manifestação de poder de Deus, de culto, adoração a Deus, de movimento de Deus. Vocês não conhecem, estão errando, não conhecem o poder de Deus, estão perdidos da direção de Deus. Tudo isso que vocês fazem em nome de Deus não tem valor nenhum. Porque vocês estão fazendo não pelo conhecimento da palavra. Vocês estão fazendo pelos preceitos dos homens. Então logo isso é vã. É uma adoração em vão. É uma adoração vã, aliás. É uma fé reprovada. É sacrifício de tolo. É vivendo uma vida consagrada e devota como se fosse para Deus em vão. É tanto movimento em nome de Deus, é tanta movimentação, é tanto evento de poder de Deus, é tanto evento de cura, de milagre. Deus está bem longe. Estão tudo perdido nesses movimentos que Deus não está presente, onde opera o espírito do engano, que leva as pessoas a se perder da palavra, a distrair-se e desprezar a palavra. Aprendam uma coisa: todo movimento que diz que é de Deus, que não está de acordo na palavra, não é de Deus. Todo movimento que diz que é de Deus, que desvia você de Cristo e leva você a olhar o homem, a olhar ritual, a olhar movimento, a buscar revelação, a buscar visão, a buscar profeta e profecia, a buscar estar no ambiente porque ali vai ter poder. Saia daí, porque está desviando você de Cristo. Todo movimento que se faz em nome de Deus, que não é o evangelho sendo pregado para o povo, é anátema. É muito movimento no Brasil e no mundo em nome de Deus. É muito evento religioso, é muito sacrifício de adoração, de culto de louvor, de culto de adoração, de culto disso e daquilo outro para Deus. É tanta coisa, irmãos, hoje virou moda, banalizou os movimentos em nome de Deus que o mundo vive. É religião A, religião B, religião C, é o profeta, é o apóstolo, é o arcanjo, é tanto movimento, é poder ali, é poder aqui, é cura ali, Deus está ali, Deus está aqui. Você vê o comercial aí na internet. É comercial de tudo quanto é jeito, de tudo que é lugar, convidando o povo a buscar de Deus o milagre, a bênção, a presença, o poder. Agora, vai analisar qual é o princípio que rege? Aonde isso tudo está sendo fundamentado e balizado? Não é no Evangelho. É na criação dos homens. É os homens que criam esses movimentos. É os homens que criam esse culto de poder. É os homens que criam esse culto de operação de Deus, de milagre, de profecia, de visão. Tudo isso é os homens que criam fora da direção de Deus. Não estão em Cristo, irmão. Esse povo está tirando vocês de Cristo. Nem eles entram, não deixam vocês entrar. Para eles é negócio, porque eles querem movimentação, a massa, a multidão. Isso é lucro para eles, centralizada dentro dos ambientes deles, vivendo os movimentos que eles criam para manter em funcionamento a renda do negócio, do comércio dele. E vocês é que são o produto que mantém esse negócio dele.
onde vocês estão lá servindo de escravo de negócio para o homem e, o pior de tudo, perdido de Deus, sendo impedidos da direção do conhecimento de Deus. Porque eu sempre estou dizendo e vou continuar, porque isso é a verdade que o povo precisa entender. Vida com Deus é pelo conhecimento. Vida com Deus não é o homem estar escravizado dentro de nenhum ambiente religioso. Vida com Deus não é ninguém estar vivendo legalismo religioso. Vida com Deus não é penitência, não é sacrifício, não é flagelo, não é viver crença, dogma de religião nenhuma. Vida com Deus não é você escravizar sua vida dentro de trabalho, compromisso, regra e meta de religião. Vida com Deus não é você estar de manhã, de tarde e de noite cumprindo o ativismo religioso. Vida com Deus não é a tua prática de vida, de devoção, de consagração dentro de religião. Vida com Deus é o conhecimento. É pelo conhecimento. Você primeiro, para ter a vida com Deus, precisa da semente que é a palavra de Deus gerada no teu interior para te dar esta vida com Deus, que vai germinar na tua mente, que vai iluminar o teu entendimento, que vai transformar o teu entendimento para uma vida com Deus. Tudo é pelo conhecimento. Jesus não veio trazendo um movimento de poder, de milagre para ninguém, não. Ele veio pregando o Evangelho. O poder, a cura, os sinais aconteciam pela pregação do Evangelho. Jesus não pregou isso. Jesus pregou o Evangelho. Isso acontecia dentro da manifestação do querer de Deus para a glória dele. Jesus não pregou movimento de cura, de milagre, de vitória, desses cultos que hoje o mundo vive, não. Jesus veio pregando o Evangelho. A palavra de Deus vai dizer que Jesus veio pregando o Evangelho e convidando as pessoas a crer no Evangelho, se arrepender e crer no Evangelho. Essa é a mensagem, isso é o que o Evangelho proporciona para as pessoas. É uma esperança que Jesus veio trazer para a humanidade. E Jesus não veio mostrar a ninguém e buscar essa esperança em nenhum lugar. A esperança que Jesus veio trazer para a humanidade é Ele mesmo. Porque a esperança para o homem ser salvo, a esperança para o homem alcançar o perdão de Deus, a esperança para o homem ser livre do juízo eterno, a esperança para o homem ser reconciliado com Deus, a esperança do homem ser justificado e absolvido da condenação, é Jesus. É Ele que nos concede isso. Jesus não veio mostrando ninguém a buscar isso em nenhum lugar, em nenhuma prática, em nenhuma devoção, escravizando sua vida em nenhum ambiente para alcançar isso de Deus. É preciso o ser humano conhecer a verdade para que ele seja liberto. O ser humano que é escravo do engano e da mentira de Satanás, que obscurece o entendimento do homem, priva o homem do conhecimento da verdade. Jesus veio para desfazer as obras do diabo, iluminar o nosso entendimento e nos libertar das trevas e do poder de Satanás. É com a mensagem do Evangelho que isso pode acontecer para o homem ter vida com Deus. Não é por dentro de igreja evangélica ou qualquer outra. É pela mensagem do Evangelho. O poder de Deus não é um culto dentro de nenhuma religião. O poder de Deus não é campanha, pacto, voto. O poder de Deus para salvar e libertar o homem não é igreja, não é vida religiosa. Romanos 1,16. O poder de Deus para salvar e libertar o homem é o Evangelho. Atos 26, 17 e 18. Jesus vai dizer: Paulo, eu te envio para pregar o Evangelho, para libertar vidas que estão nas trevas e trazer para a luz, para levar vidas, ser liberta do poder de Satanás e trazer para Deus, para que entre santificado pela fé em mim, disse Jesus. Quando Jesus manda Paulo pregar o Evangelho, Jesus vai dizer que o poder do Evangelho é para libertar vidas que estão nas trevas, trazer para a luz, tirar vidas do poder de Satanás e trazer para Deus, com a pregação do Evangelho. Não é com culto de poder, não é com culto de libertação, não é com testemunho de crente querendo ser santo, querendo ser melhor do que ninguém. É com a pregação. Ninguém leva a vida de Deus para o povo com testemunho de ninguém. É com a pregação do Evangelho. Jesus mandou pregar, ele não mandou dar testemunho. Testemunho de santo, de justo, todo mundo dá. O próprio Jesus disse que o testemunho dos religiosos para os homens parecia santo, justo. Jesus vai dizer para os homens, para Deus não.
O que Deus quer não é testemunho, não. Não é você mostrar que é santo, não. É você ser santificado, crendo em Jesus, quando você tiver o conhecimento do Evangelho e nesse conhecimento você se converter na direção para Deus. Pelo conhecimento do Evangelho. Até porque o Evangelho é o chamado de Deus para a humanidade. Deus não chama ninguém por meio de igreja. O chamado de Deus para o homem receber a graça dele é o Evangelho. Paulo vai dizer isso. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 14. Paulo vai dizer que pelo Evangelho ele nos chama. Então é o Evangelho, o convite de Deus para a humanidade, para receber salvação. O próprio Jesus disse isso: ide e pregai o Evangelho. Quem crê será salvo, quem não crê condenado. É bem simples assim. O Evangelho é para ser pregado para as pessoas. Quem ouvir e crer e se converter no chamado de Deus pelo Evangelho, encontra a salvação. Recebe o dom gratuito de Deus, é salvo. Mas quem ouvir, não crer e não seguir, continuar no caminho da mentira, não resta outra coisa. Continua perdido, julgado e condenado. Jesus vai dizer isso. O Evangelho é Cristo, não tem outra coisa não, irmão. E Jesus vai dizer, João 13,18, quem crê nele não é condenado. Não é condenado quem crê nele. Mas quem não crê permanece condenado. Permanece condenado porque o homem já está nessa situação real. O homem já está indo ao juízo. É preciso crer em Jesus para mudar a direção, o destino e a sentença deste homem, onde ele vai ser absolvido do juízo divino. Quando ele crê em Jesus, ele recebe a justificação. Ele recebe a remissão dos seus pecados. Quando ele crê em Jesus por fé, o homem é santificado e livre da condenação do pecado. Porque Cristo nos garante, pela fé nele, nós somos justificados. É o que Paulo vai dizer a Pedro, quando Pedro saiu da direção do Evangelho por um momento, para agradar os judeus. Lá em Gálatas capítulo 2, do versículo 11 ao 16. Paulo por um momento tentou viver dentro de uma forma que agradava aos judeus e queria agradar aos gentios. Não, nós estamos aqui para servir a Cristo, estar na posição de Cristo. Não é para agradar nem gentio, nem grego, nem judeu. Não é para agradar ninguém. É para viver a verdade que Cristo nos trouxe, a revelação do Evangelho. E quando Paulo viu que Pedro, o texto vai dizer isso, lá em Gálatas capítulo 2, dá uma lidinha lá do versículo 11 ao 16. O texto vai dizer que Paulo observou que Pedro estava sendo um pouco contradizente, dissimulando, não se mantendo firme na verdade do Evangelho. Por quê? Porque Pedro queria agradar também a fé judaica, queria agora agradar os da parte de Tiago que vieram ali naquele momento de uma situação, e Pedro estava ali com os gentios que se converteram a Cristo, mas Pedro ficou entre o muro, querendo agradar gentio e grego, e não se mantendo fiel na verdade. Queria agradar os gentios pela fé em Jesus, mas queria agradar os judeus pela fé dentro da lei mosaica, dentro do sistema sacrificial da lei, que não tinha mais valor. Quem quisesse viver isso, ia cair da graça, ia anular o sacrifício de Cristo. E Pedro se mantém nesse balanceamento. Paulo disse, não, Pedro, tu sendo judeu, estás se comportando como gentio. Quer que o gentio se comporte como judeu? Tu está andando fora daquilo que o Evangelho ensina. Tu tem que se manter na posição do Evangelho, nem grego, nem judeu. Tu tem que agradar a Jesus, aquele que te chamou para andar nele, por ele, que é a verdade. Porque a nossa justificação não é pela lei. Não é por guardar requisito, nem norma, nem regra da lei. Paulo vai dizer, a nossa justificação para a salvação, Pedro, é pela fé em Jesus Cristo. Tanto eu, você, os gentios, todos creram em Jesus para ser justificado, porque salvação não é por obra de lei, Pedro. Salvação é pela fé em Jesus Cristo. E pela fé em Jesus Cristo, todos nós seremos justificados, tanto judeu, como grego, como gentio, o que crê nele. Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, seja grego, judeu, gentio, bom, ruim, católico, evangélico, espírita, budista, quem quer que seja. A salvação é pelo único meio para todos.
crê no Evangelho, que é Cristo, o alvo dessa fé, para o homem ser justificado. Então, Pedro corrigiu Paulo. Aliás, Paulo corrigiu Pedro. Por que Paulo corrigiu Pedro? Porque Pedro estava saindo dos princípios da verdade do Evangelho para agradar um grupo de judeus. Não, meu irmão, não estou aqui para agradar católico, espírita, evangélico, mormon, testemunho de Jeová, não estou aqui para agradar grupo religioso nenhum. Eu não estou aqui para defender preceitos, valores, princípios de nenhum conceito religioso. Eu estou aqui para agradar aquele que me salvou, Jesus, mantendo-se na palavra dele, sendo fiel até a morte, guardando a palavra dele, pregando ela, e não me deixando corromper, não adulterando, não me prostituir com nenhum outro conceito doutrinário. É se manter fiel na doutrina de Cristo, para que eu me mantenha na salvação. Pedro foi repreendido por Paulo, porque não se comportou dentro da verdade do Evangelho, queria agradar um grupo de judeus. E Paulo disse: não, Pedro, tu está errado, Pedro. Nossa salvação, somos justificados pela fé em Jesus Cristo. Não é por obra da lei. Seja grego, judeu, todos serão salvos se crer no Evangelho, Pedro. É por fé, é o crer no Evangelho que mostra Cristo. E Paulo, ele conheceu a verdade, tá, gente? Paulo, ele já vivia dentro da religião. Paulo teve que renunciar à vida religiosa. A mentira que ele vivia na religião, pensando que ele era de Deus, pensando que ele estava servindo a Deus. O apóstolo Paulo, ele precisou renunciar zelo, devoção, consagração, fidelidade, fanatismo, vida radical na religião. Ele precisou renunciar sua vida de sacrifício, de penitência religiosa, sua vida onde ele se gloriava na religião. Porque Paulo, ele era um religioso farisaico. Ele era da religião, como ele mesmo vai dizer, em Atos 26, versículo 4 e 5, que ele era um adepto da principal seita e mais radical do povo judeu, a seita da religião farisaica. E Paulo vai dizer que ele era zeloso dessa seita, ele era praticante e devoto dessa seita, mas quando ele teve o conhecimento de Cristo, ele considerou tudo que ele vivia nessa religião como esterco. Ele considerou tudo como perda pelo conhecimento de Cristo, porque tudo que Paulo vivia na religião farisaica não levou ele a Deus. Ele estava perdido de Deus, e ai dele se não tivesse crido e tendo conhecimento de Cristo. Estava perdido pensando que estava em Deus. Filipenses capítulo 3, dá uma lidinha lá do 4 ao 8. Você vai ver Paulo relatando isso. Ele considerou tudo como esterco, teve como perda, para que pudesse, pelo conhecimento de Cristo, agora sim, estar na vida com Deus. Então é isso que eu digo, gente. Vida com Deus não é questão de você estar nessa, naquela ou naquela outra igreja. Vida com Deus não é questão de você se vestir assim ou assado. Vida com Deus não é prática de usos e costumes, de princípios, de valores. Vida com Deus não é sacrifício de penitência de religião, culto de manhã, culto de tarde, culto disso, culto daquilo outro, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Vida com Deus não é estar dentro dessa igreja, servindo com a vida devota, centralizada nos sacrifícios, nas penitências, nas regras, nas metas, nas normas. É o que eu sempre digo, vida com Deus não é por esses meios. Vida com Deus é pelo conhecimento de Cristo. E conhecereis a verdade. E a verdade vos libertará. Salvação é pelo conhecimento da verdade. João 8,32. O próprio Jesus foi quem disse isso. E o que Deus quer do homem é o conhecimento dele, não é sacrifício, não é penitência, não é vida dentro de ritual de cerimonial religioso. O que Deus quer do homem é o conhecimento dele. Está lá revelado na palavra. E Deus vai dizer que quer que todos os homens se salvem. E venham o quê? Para uma igreja viver a penitência, o sacrifício, a escravidão religiosa, dentro de culto, dentro de obrigação, ativismo, dentro de trabalho, tarefa e compromisso religioso? Uma vida dentro de atividade religiosa? Não! A palavra não ensina nada disso. Isso foi colocado para desviar o homem de Deus. Carta do apóstolo Paulo a Timóteo.
Primeira carta, capítulo 2, versículo 4. Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Salvação é pelo conhecimento da verdade. Deus quer que todos os homens se salvem, e essa salvação é pelo conhecimento da verdade. E essa verdade é Cristo, por onde vamos ser salvos pela fé nele. Paulo vai dizer isso a Timóteo também. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 14 ao versículo 17. Por favor, examine e leia os textos que eu estou aqui citando, dentro do contexto. Eu não estou interpretando fora do contexto. Eu não estou criando uma interpretação paralela do texto. Eu estou aqui citando e aplicando o que o texto mostra. Olha o que Paulo vai dizer a Timóteo. Eu vou até ler para você aqui, do jeito que está aqui na palavra. Olha o que Paulo vai ler para Timóteo. Segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3. Vamos lá, gente. Deixa eu tirar aqui o vento do ventilador, porque o calor é grande. É o ar-condicionado que eu estou ligado aqui, o ventilador. Porque meu amigo, meu irmão, não dá vencimento não. Eu estou suando aqui ainda. Vamos lá. Segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 3, versículo 14 ao versículo 17. Olha que ensinamento maravilhoso para termos conhecimento da verdade. Olha que ensinamento maravilhoso. Olha o que Paulo vai dizer a Timóteo. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem tens aprendido, e que desde a tua meninice tu conheces as sagradas letras que podem te fazer sábio para a salvação pela fé que há em Jesus Cristo. Observação, veja o que Paulo vai dizer a Timóteo. Desde a tua meninice, tu conhece, é conhecimento, irmão. É o que eu estou dizendo aqui. O que Deus quer de você é o conhecimento dele, porque você só pode encontrar salvação e ter vida com Deus pelo conhecimento. Olha o que Paulo vai dizer a Timóteo. Desde a tua meninice, tu conhece as sagradas letras que podem fazer-te sábio, ou seja, por onde tu vai ter a ciência, o conhecimento da salvação. E essa salvação é pela fé que há em Jesus Cristo. Então, salvação, vida com Deus, irmão, não é por dentro de nenhuma igreja. Não é escravizado por nenhum sacrifício, penitência ou costumes religiosos. É pelo conhecimento. Vida com Deus é pelo conhecimento. Não adianta. É por isso que o diabo cega o entendimento de vocês, levando vocês a viver uma vida totalmente anátema, perdida de Deus, porque ele não quer que vocês tenham conhecimento. É por isso que o diabo escraviza as pessoas na religião. São milhares de religiões, e todas elas o povo está escravizado em flagelos, penitências, vida, devoção, como se fosse para Deus. Porque o diabo trabalha essa mentira no mundo para privar o povo da verdade de Deus. Porque o conhecimento é por onde o homem vai ter vida com Deus. E o conhecimento da verdade, que é Cristo. O trabalho do diabo na humanidade não é tirar a humanidade de nenhuma igreja, porque o diabo levou a humanidade a viver a religião. A humanidade, 90%, 99%, vamos botar 98%, né? Para ser um pouco generoso. 98% da humanidade é religiosa, gente. Vive suas religiões. Professa um credo religioso. 98% da humanidade vive sua vida devota a um credo religioso pensando que é para Deus. O diabo não está preocupado em tirar ninguém de igreja, de religião. Ele está enchendo, as igrejas estão abarrotadas. O povo está indo às igrejas como se fosse abelha no mel. É o convite, é os pregadores, é os movimentos, é a cura, é o milagre, é Deus operando, é poder, é livramento, é tanta coisa. E o povo, ó, enchendo os ambientes de igreja. Agora, presta atenção. Nada de palavra. O povo tudo embriagado nos movimentos, levado ao emocionalismo, perdendo a noção, a razão, caindo, gritando, correndo, vendo anjo, vendo visão, que na verdade eles não veem é nada. Eles entram na mentira do pregador que diz que tem anjo, tem profeta dizendo que Deus está ali, e eles se envolvem nessa mentira, nesse movimento emocionalístico perdido de Deus. Não tem conhecimento, o povo tudo embriagado, sem noção, sem
sem razão, sem equilíbrio, histérico, fanático, alucinado, alienados dentro de movimentos que não param para pensar, são levados a gritar, correr, se emocionar e dizer que está vendo o milagre de Deus, está vendo o anjo, está vendo Deus, quando não estão vendo é nada. São levados pela mentira. Porque o diabo trabalha para tirar isso do homem, inteligência, consciência, entendimento. É isso que a palavra de Deus mostra. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 4. O Deus desse século, o diabo, Paulo se refere ao diabo nesse texto. O Deus desse século cegou o quê? Não é a visão óptica. O Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhe resplandeça o quê? A luz do evangelho da glória de Cristo. Então o diabo ele cega o entendimento do homem, para o homem não contemplar e não seguir, não se dirigir pela luz do evangelho de Cristo, a verdade que liberta. Então o diabo ele não trabalha para tirar ninguém de igreja. Ele trabalha tirando o entendimento do povo e levando o povo para as igrejas. Está entendendo isso? Seja católico, evangélico, espírita, mórmon, testemunho de Jeová, budista, qualquer que for a denominação, o sistema religioso. Porque isso não tem nada a ver com Deus. Deus não criou nenhum sistema religioso para você viver uma vida com Ele. Deus não criou nenhum sistema religioso para você encontrar Ele lá. Deus não está centralizado no ambiente religioso. Deus não está subjugado na autoridade de nenhum líder religioso. Deus não é uma propriedade restrita de religião nenhuma. Deus não está restrito em nenhuma religião, centralizado. O diabo criou essa mentira de que você tem que estar no ambiente para encontrar Deus e para servir para Deus, tirando você do que o Evangelho mostra. O Evangelho não mostra isso. Então veja qual é o trabalho do diabo. Cegar o entendimento das pessoas para que elas não contemplem o que o Evangelho ensina. Eles vivam o Evangelho anátema, que não é o que Cristo ensinou. O próprio Jesus vai dizer que o trabalho de Satanás, o diabo, é tirar a palavra do entendimento do homem para o homem não se salvar crendo. Você está entendendo que salvação não é por religião, por obra, por sacrifício, por penitência, por vida de usos e costumes, por vida de formalidade religiosa? Você está entendendo que eu estou aqui mostrando para você? Salvação é pelo conhecimento, e é isso que o diabo trabalha. O diabo não está preocupado com tua vida escrava de igreja, ele não está nem aí para tudo dentro de igreja, porque tudo dentro de igreja está perdido, escravizado na mentira dele. O diabo está preocupado em tirar de você o conhecimento de Cristo, a palavra de Deus. Porque você só é salvo pela palavra, pelo conhecimento dela, que é Cristo. O próprio Jesus vai dizer, Lucas 8,12, o diabo ele trabalha para tirar do coração do homem o entendimento, a palavra. Para quê? Qual o objetivo? Para que o homem não se salve crendo na palavra. Salvação é crer na palavra. Salvação não é escravizar sua vida em vida religiosa, em sacrifício religioso, em formalidade de vida dentro de religião. Então, o que Deus quer de nós, irmãos, é o conhecimento. Mas como vão ter o conhecimento se não tem ninguém pregando esse conhecimento? As igrejas estão cheias de falsos profetas, pregando a mentira do diabo para manter vocês presos, escravizados dentro do ambiente de igreja. Porque se o evangelho for pregado para vocês, vocês vão ser libertos desse sistema, dessa mentira, dessa vida robotizada, alienada, desta vida de sacrifício de tolo. Se vocês ouvirem a verdade do evangelho pregada para vocês como ele é, por homens que tenham compromisso em pregar o evangelho, combatendo as heresias, as falsas doutrinas, condenando e reprovando os ensinamentos dos falsos profetas. Se você for ensinado, ouvinte do evangelho, por um homem compromissado em pregar o evangelho, sua mente vai ser clareada. Você vai ser liberto da mentira do diabo, que é propagada nos centros religiosos, pelos homens que levam o povo a ser escravo deles dentro desses ambientes. Vida com Deus é pelo conhecimento. É preciso ter o conhecimento da verdade que liberta, irmão. O próprio Deus deixa isso bem claro, quando ele vai usar o profeta Oséias para dizer que o povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento.
não era por causa de vida religiosa, não. O povo deixou a palavra de Deus para viver sua vida escravizada, devota, consagrada, centralizada no sistema, através de prática e devoção religiosa. Por isso que Deus vai reprovar esse comportamento, esse princípio, essa vida, esse sacrifício, porque Deus ele quer conhecimento da palavra dele. Não é sacrifício nem penitência religiosa. Deus vai dizer, o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Oséias 4:6. E Deus vai dizer, eu não pedi isso a vocês. Eu não pedi essa formalidade religiosa de estar exaltando o ambiente, templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor, vivendo os sacrifícios, as penitências, o holocausto. Não foi isso que Deus pediu para o homem ter vida com Ele? Para o homem ter a comunhão com Ele? O que Deus pede de nós é que a gente conheça a palavra dEle e se mantenha fiel na vida com Ele pela palavra. Dá uma lidinha lá em Jeremias, capítulo 7, versículo 21 ao 23, 24. Você vai ver Deus dizendo isso através do profeta Jeremias, reprovando e condenando a vida maldita religiosa que o povo judeu estava vivendo, perdido da direção de Deus. Deus, Ele quer que nós tenhamos o conhecimento dEle. E pelo esse conhecimento da palavra, andemos com Ele pela palavra. E dela não se desviar nem para a direita nem para a esquerda. Não, meu irmão, eu sigo nenhum conceito de Deus, não. Eu não vou seguir nenhuma direção que diz que é de Deus, não. Isso não está na palavra. Eu vou desviar dessa direção para me manter fiel à palavra. Foi isso que Deus disse a Josué, para Josué prevalecer diante do compromisso que Deus deu a ele. Ele tinha que se esforçar para guardar e fazer tudo conforme estava escrito na palavra. E dela não se desviar, nem para a direita, nem para a esquerda, mas andar prudentemente naquilo que a palavra revela. Não é seguir nenhuma doutrina, não é seguir nenhum preceitos e valores, não é seguir nenhum movimento de profeta, é seguir a palavra, porque Deus não manda a gente seguir profeta, nem movimento de profeta, nem culto disso, nem culto daquilo dentro de nenhuma igreja, por nenhum homem. Deus manda seguir a Ele pela palavra. Faz o que Jesus disse. Vocês só serão meus discípulos se vocês guardarem as minhas palavras. Jesus vai dizer que o homem prudente que está com a sua vida edificado em Deus é aquele que ouve e pratica a palavra do Senhor. Não é aquele que vive praticando obra de igreja, trabalho religioso, ativismo religioso, compromisso religioso, obra de religião. É aquele que ouve e pratica a palavra do Senhor. Para eu praticar a palavra do Senhor, eu preciso ouvir. Como é que eu vou viver uma vida com Deus se eu não tenho conhecimento dEle? É pelo conhecimento da palavra que eu vivo minha vida na comunhão, na direção, na obediência a Deus. É pelo conhecimento da palavra. Não é pela vida escrava, alienada, dentro de religião, na direção de homens. Então nós precisamos conhecer o que as Escrituras revelam. E toda a Escritura, ela revela Cristo para a nossa vida com Deus, para a nossa esperança, para a nossa salvação. É Cristo, é Cristo. E Jesus não é um ambiente religioso. Jesus não é uma prática de devoção religiosa. Jesus não é um objeto religioso. Jesus não é um ritual nem um cerimonial de religião. Jesus não é um ambiente religioso. Jesus é Deus, é o caminho, é a verdade, é o lugar onde devemos estar para a nossa vida com Deus. É em Cristo e não em nenhum ambiente, vivendo nenhum ritual, nem penitência, nem flagelo, nem sacrifício algum dentro de normas e regras do sistema religioso. Pela fé, somos salvos. Salvação é pela fé. E essa fé, pelo ouvir a palavra. Esse ouvir a palavra nos dá o conhecimento para a gente alcançar a salvação. Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9. Pela graça sois salvos. Condição, mediante a fé. A condição da salvação é a fé, para alcançar a graça de Deus. Pela graça sois salvos, mediante, não é a vida de igreja, não é cumprindo o ritual, não é sendo batizado, não é dando dízimo, não é estando nessa igreja seguindo esse pastor. Mediante a fé. E a fé em Jesus.
E essa fé em Jesus só vai ser gerada em você para lhe dar vida com Deus quando você for informado do Evangelho. Porque a fé em Jesus ela é gerada pela pregação do Evangelho. Romanos 10, 17. De sorte que a fé vem pelo ouvir, e pelo ouvir pela palavra de Deus. Essa palavra é Cristo, que o Evangelho nos mostra. Por onde a gente vai ter a fé que nos leva a agradar a Deus e alcançar o dom gratuito de Deus. Amém, meus amados? Que Deus assim continue abençoando todos nós e toda essa humanidade, com oportunidades para ouvir a verdade, crer na verdade e se manter na verdade. Como disse Jesus, sendo fiel até a morte, guardando a palavra dele e não negando o nome dele, para alcançar esta vida eterna com Deus. Então que Deus assim abençoe a todos e os irmãos em Cristo. Vigiem, estejam prudentes, sejam cautelosos, cuida de ti da doutrina, escapa por tua vida. Você que está de pé, tenha cuidado para não cair, cuidado para não tropeçar, não abandonar e desviar da fé, seguindo doutrina de demônio. Cuidado para não se perder da verdade do Evangelho e estar sendo guiado, vivendo um Evangelho anátema. Cuidado para não ser negócio de homem, levado por vento de doutrina, heresia de perdição, que leva vocês a negar a Cristo, dentro dessas práticas que estão vivendo, que é heresia. Cuidado, a Bíblia nos adverte a tudo isso. Amém? Combata o bom combate da fé, cumpra a carreira que foi dada a você em Cristo e vá até o fim, para que seja salvo. O próprio Jesus disse, aquele que perseverar até o fim será isso, salvo.